Boa noite, vascaínos, saudações vascaínas a todos. Hoje chegamos aí ao tão sonhado retorno à Libertadores, a pré-Libertadores aí que o Vasco vai disputar, um jogo difícil no Chile contra o Concepción. Eu, considerando as dificuldades que o Vasco está enfrentando, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu espero do jogo. O time que, se eu fosse o Zé Ricardo, colocaria em campo. Por quê? E é isso. No todo, o que eu espero desse jogo de hoje, de daqui a pouquinho, contra o Concepción. Primeiramente, eu vou falar a minha escalação, a escalação que eu considero ideal para esse jogo. Por que dessa escalação? E o que eu espero, tá, desse jogo, né? Eu colocaria a seguinte escalação do Vasco nesse jogo contra o Concepción para buscar ao menos um empate com gols, tá? Eu colocaria Martim no gol, na lateral direita, infelizmente não tendo outro, né, o Pikachu. Na zaga, o Eraso e o Ricardo. Na lateral, o Henrique. No meio campo, eu colocaria Andrei, De Sábato, Evander e Thiago Galhardo. E o Paulinho, né? E colocaria no ataque o Riascos. Esse seria o meu time para iniciar o jogo, tá? Por que eu não colocaria o Rildo nesse primeiro tempo, né? Eu colocaria o Rildo num segundo tempo, caso o Vasco estivesse perdendo ou sendo pressionado, para puxar o adversário a correr atrás dele lá na frente. Ele é um jogador de segundo tempo, na minha opinião. Jogador corredor, jogador que se botar no primeiro tempo, no segundo ele tá morto, né? E também por falta de ritmo de jogo. O Riascos, mesmo jogando, chegando a pouco tempo, é melhor do que o Rios, disparado, né? Então por isso que eu colocaria o Riascos. O Andrei, porque demonstrou ter muito mais qualidade que o Wellington. Eu barraria o Wellington nesse jogo. E o Thiago Galhardo no lugar do Wagner, porque eu acho que, além de ser mais jovem, é um jogador que tem boa visão de jogo. Não é um craque, não é camisa 10, mas tem uma boa visão de jogo. E eu colocaria o Evander um pouquinho mais recuado, fazendo aí o terceiro homem do meio de campo. Também sabe sair jogando. Eu acho que tem um pouquinho mais de ofensividade nesse jogo lá, para trazer ao menos um empate. Considero esse jogo de daqui a pouco um jogo difícil para o Vasco, um jogo que o Vasco precisa fazer gols, porque se ele não fizer gol vai complicar para ele. Se vier com empate 0-0 para cá, complica. Se vier com uma derrota de 1-0, complica. Se vier com uma derrota de 2, fica praticamente impossível de reverter no Rio. Então, na minha concepção, o Vasco precisa pelo menos, né, de um empate com gols, entre 1-1, 2-2, 3-3, não interessa, mas com gols, né? E para isso precisa ter um time mais ofensivo. Por isso que eu colocaria o Evander e o Thiago Galhardo. No segundo tempo, se o Vasco tivesse necessidade, aí sim eu colocaria o Rildo, né? Se precisasse fechar um pouquinho mais a zaga, tiraria um volante ou um meio campo e colocaria mais um zagueiro e formaria a zaga com Erley, Eraso e Ricardo. Apesar que eu acho muito difícil o Zé Ricardo fazer isso. O Zé Ricardo não é treinador de 3-5-2 e acho muito difícil acontecer isso. Mas é minhas considerações para o jogo de daqui a pouco. Torço pelo sucesso do Vasco, torço que o Vasco consiga passar dessa fase, mesmo que seja aos trancos e barrancos. E é isso, meus amigos. Uma excelente noite a todos. Boa sorte pro nosso Vasco daqui a pouco. Eu espero aí que amanhã eu esteja aqui feliz com a vitória do nosso Vascão no Chile, né, trazendo para vocês as considerações, feliz aí pós-jogo do Vasco e não triste com mais uma derrota. Essa é minha vontade de amanhã estar trazendo para vocês uma consideração de pelo menos um empate com gols fora de casa, que seria muito bom pro Vasco. Se não conseguir um empate com gols,
vai ficar complicado para o nosso Vascão passar de fase. Mas a minha torcida é sempre o melhor do Vasco e eu torço aí que o Vasco consiga passar dessa fase na Libertadores com uma certa facilidade. Saudações vascaínas a todos, boa noite.